Dá certo. Vai dar certo gravar. Então já estamos gravando aqui. Pessoal, sejam bem-vindos, né? Como a Aline falou aí, vou ministrar a palestra essa noite. E eu gostaria de saber, talvez até não seja nem a questão de falar, mas assim, se tem alguém que não é adventista do sétimo dia, eu gostaria de chamar a sua atenção, né? Esse evento é organizado pela Igreja Adventista para incentivar os jovens adventistas a estudar profecias. Então, ele não é um tema, o tema que nós vamos trabalhar hoje, ele não é um tema que usualmente nós trabalhamos de primeira mão com pessoas que não têm o costume de estudar a Bíblia ainda, né? Então, geralmente nós tratamos desses temas depois de uma série de estudos bíblicos, seria como uma espécie de estudo avançado da palavra de Deus, tá? Então, se por algum acaso tem alguma pessoa que não é adventista e ficar com dúvida ou não estiver entendendo nada, ou estiver muito confuso, você procure qualquer um dos membros adventistas aqui para maiores esclarecimentos. Na realidade, a melhor recomendação é que você fizesse um curso bíblico básico para que você compreenda melhor os temas que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, tá bom? E no caso dos irmãos adventistas, vamos lá para o nosso estudo, né? Eu vou colocar aqui o nosso slide. Acho que é isso aqui. Tá aparecendo para vocês? Tudo certo? Como é que tá, Aline? Tu tá com o microfone aberto? Como é que tá a visualização aí? Tá aparecendo só aqui o slide e o rosto do pessoal? Que eu estou usando aqui uma apresentação diferenciada que eu ainda não tinha testado ela. Aí por isso que eu estou perguntando. Bom, deixa eu... Como eu não sei se vai dar certo, deixa eu fazer com o que eu já estou acostumado, né? Deixa eu fazer aqui com o que eu já estou acostumado. Tentar inovar assim de primeira, aí fica complicado, né? Pronto. Aqui eu já estou acostumado com essa daqui. Deixa eu tirar aqui o rostinho de vocês. E vamos lá. Bom, então, esse é o quarto episódio, certo? Da série com estudos proféticos. E, no caso, nós vamos estudar nessa noite o fechamento da Porta da Graça. Porém, para estudarmos o fechamento da Porta da Graça, isso envolve muitos outros temas, né? E, de certa forma, como eu sei que existem algumas pessoas que não acompanharam os temas anteriores, então pode ficar um pouco confuso, mas eu coloquei aqui uma apresentação bem vasta dos conceitos e acredito que no final vai dar para nós chegarmos à compreensão do que seria o fechamento da Porta da Graça, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Beleza. O que significa o fechamento da Porta da Graça, né? Quando a gente chega e fala assim, a Porta da Graça ainda não fechou. Mas o que é que isso significa? Né? Qual é a compreensão a respeito disso? Então, vamos aqui. A porta fechada nos remete a um impedimento ou não acesso de algo. Né? Então, uma porta fechada quer dizer que você não pode entrar em determinado lugar ou que você não tem acesso a determinada coisa. Certo? E a graça aí pode ser compreendida como a salvação ou simplesmente alcançar o favor de Cristo, né? O favor de Cristo pelo crente, né? A salvação que Cristo nos oferece através do seu sangue derramado na cruz, tá certo? Então, o fechamento da porta da graça seria o momento em que não haverá mais salvação disponível para a humanidade. Então, quando um adventista do sétimo dia fala a respeito do fechamento da porta da graça, ele está dizendo que haverá um momento na história em que as pessoas não poderão mais
ser salvas. Aqueles que estarão salvos estarão, e aqueles que não estão salvos não alcançarão mais a possibilidade, não terão mais como ser salvos. Tá? Tem um texto bastante conhecido que fala a respeito disso, que eu acabei navegando em tantas outras informações que eu coloquei aqui, que eu nem coloquei ele, né? Mas é um texto de Apocalipse, eu não tenho a referência decorada, mas é o texto que fala que aquele que está sujo continue sujo, né? Aquele que está o injusto continue na prática da injustiça, e aquele que está limpo continuará limpo, o que está na prática da justiça, que continue praticando a justiça, certo? Se for o caso, logo após eu posso buscar essa referência para citar. Esse é o texto mais conhecido e o texto mais citado para falar sobre a porta da graça. Ou seja, quem já está justo vai continuar sendo justo, e aquele que é ímpio, aquele que é pecador, aquele que não foi salvo, vai continuar perdido e não tem mais como mudar o status da rede social do céu, beleza? Então, vamos lá. Então, com isso, com essa apresentação aqui breve do significado da porta da graça, fica uma pergunta no ar, né? E a pergunta é essa daqui, que eu faço. Se você soubesse que em um determinado momento não haverá mais possibilidade de se salvar, certo? Ou de ser salvo, você postergaria, colocaria para frente, adiaria sua decisão ao lado de Cristo? Então, essa é a pergunta, na verdade, é um dos apelos da apresentação de hoje, né? Se você compreender que realmente existe uma porta que vai ser fechada, acho que tem alguém falando lá no chat, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Tu conseguiu o Apocalipse, falar aqui as passagens, né? Apocalipse 22, verso 11. José Marcel, muito obrigado. Então, veja bem. Se você soubesse que a salvação ela vai estar disponível só até determinado dia, certo? Você deixaria a sua decisão para depois? Isso é algo para nós refletirmos, certo? O estudo do significado, o estudo do fechamento da porta da graça, traz essa pergunta para nós fazermos essa reflexão, tá certo? Então, vamos aqui mais adiante. Beatriz está pedindo aqui para colocar ela como anfitriã. Deixa eu ver se eu sei aqui, viu, Bia? Deixa eu voltar aqui. Cadê Beatriz aqui? Colocar ela como anfitriã. Aqui, fazer ela anfitriã. Deu certo, Bia? Beatriz Matos, você é uma anfitriã agora? Bom, acredito que Bia é uma anfitriã. Talvez ela não esteja ouvindo. Eu vou continuar aqui. Pronto, ela... Acho que está ouvindo. Bom, vou continuar lá, viu, Bia? Bom, então passando aqui dessa nossa pergunta, vamos adiante, tá? Porque tem muita coisa para nós conversarmos na noite de hoje. Então, eu separei aqui vários conceitos históricos. Eu vou apresentar para vocês se você tem essa meditação aqui, irmãos, para não esquecer. Uma meditação diária, ela é do ano 2015, ou pelo menos eu recebi ela no ano 2015, tá? Essa meditação aqui, ela conta a história da Igreja Adventista, certo? Você que é um irmão não adventista e quer conhecer a história da igreja, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que falam mentiras na internet. Então, se você quer conhecer de uma fonte fidedigna, né? Eu recomendo essa meditação. Cada dia tem uma leitura e falando sobre a história da Igreja Adventista. Eu vou citar vários tópicos que eu tirei dessa meditação, tá bom? Então, vamos lá, conceitos históricos.
Primeira coisa, em Mateus 25, versículo 10 ao 12, é esse texto que está aí. Se você quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas todos os textos eu coloquei aqui no slide, tá bom? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, as virgens nécias não tiveram acesso às bodas ali do noivo, né? A festa do casamento. Então a porta estava fechada para elas. Esse texto de Mateus 25, versículo 10 ao versículo 12, é um dos textos que Guilherme Miller utilizava nas suas pregações, certo? Vamos contextualizar um pouco para os nossos irmãos mais novos na fé e para os irmãos que não são adventistas. Guilherme Miller, ele foi um grande pregador norte-americano, certo? Um fazendeiro, que ao estudar a palavra de Deus descobriu várias verdades. E por vários anos, por alguns anos, ele tentou não pregar essas verdades, mas o Espírito Santo convenceu ele a pregar essas verdades. E aí ele começou a pregar, e esse movimento foi crescendo, foi envolvendo pessoas de várias denominações, não era um evangelismo de uma denominação, era um movimento de várias denominações, interdenominacional, certo? E aí várias pessoas foram entrando e esse movimento cresceu, cresceu e cresceu. Qual era a principal pregação de Guilherme Miller e o seu movimento, conhecido como movimento millerita? A volta de Jesus. Então, essa foi a principal verdade que Guilherme Miller encontrou estudando a Bíblia. E o mais importante, segundo o seu estudo, haveria uma data para a volta de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é que as pessoas, às vezes, falam dos adventistas assim: os adventistas do sétimo dia, eles marcaram data para a volta de Jesus e Jesus não voltou. Isso é uma grande mentira. Porque quem marcou datas para a volta de Jesus foi o movimento millerita, ou simplesmente o movimento do advento, ou o movimento adventista. Nessa época, a igreja adventista do sétimo dia ainda não existia, certo? Então, é uma falácia dizer que a igreja adventista do sétimo dia marcou datas para a volta de Jesus. Isso é uma grande mentira, tá certo? Vamos fazer aqui algumas considerações. Ó. Nós temos aqui o conceito da porta fechada. Então, Guilherme Miller, ele já acreditava no fechamento da porta da graça. Uma das verdades que ele encontrou foi essa verdade. E tem várias outras verdades, como a volta de Jesus, a data por volta de 1844, na verdade, houve uma data anterior, no ano de 1843, certo? E aí depois, após alguns estudos, remarcaram essa data. Também é bom nós esclarecermos que Guilherme Miller, ele sempre foi resistente a marcar datas. Mas como haviam várias pessoas dentro da cúpula do movimento do advento, então várias pessoas foram adeptas e aí, como ele era uma voz minoritária, então se marcaram datas, certo? Mas Guilherme Miller em si, ele não era favorável à marcação de datas, tá bom? E aqui eu separei uma passagem dessa meditação, que está na página 50, que diz assim, ó, Miller relacionou o segundo advento à data de outubro de 1844. Por isso, defendia que o tempo da graça encerraria nessa época. Ele continuou a apoiar tal opinião. Após o desapontamento de outubro, por exemplo, em 18 de novembro de 1844, perceba que depois do desapontamento, certo? 22 de outubro, né, de 1844, ele escreveu: nós terminamos nossa obra de advertir os pecadores. Deus, em sua providência, fechou a porta. A única coisa que podemos fazer é encorajar uns aos outros a sermos pacientes. Então, deixa eu contextualizar aqui essa citação para que você compreenda. Dentre as verdades que Guilherme Miller encontrou e que foi absorvida pelo movimento, que ele era o idealizador, né? Eles tinham a compreensão de que a salvação ela estaria restrita ali há pouco tempo antes da volta de Jesus. Então, se a data foi marcada para 22 de outubro de 1844,
Então, pouco tempo antes dessa data, a salvação não estava mais disponível. Eles acreditavam que a porta de salvação tinha sido fechada. Com o passar dessa data, que nós chamamos de grande desapontamento, porque Jesus não voltou, né? Então, eles ficaram se perguntando o que foi que aconteceu. E Guilherme Miller, ele continuou na sua convicção. Perceba que aqui, esse relato é de 18 de novembro do ano de 1844. E, em outras palavras, o que é que Guilherme Miller está dizendo aqui? Bom, Jesus não veio, mas nós fizemos a nossa parte. Não tem mais o que nós fazermos. Devemos apenas aguardar Jesus voltar. A qualquer momento, ele voltará. Então, essa era a convicção de Guilherme Miller após o desapontamento. Certo? Vamos aqui para mais conceitos históricos. O advento dividido em 3 grupos. Então, nós temos um grupo unificado que passou por uma experiência de desapontamento, algo que eles esperavam não aconteceu, que era a volta de Jesus. E esse grupo, depois, ele se dividiu em 3 grupos. Vamos estudar aqui um pouco das características desses 3 grupos. Primeiro grupo é o grupo dos espiritualizadores, certo? Ou a corrente espiritualizadora. Quais eram as suas características? Eles acreditavam que o tempo estava certo, ou seja, a profecia realmente se cumpriu em outubro de 1844, e o evento também estava correto. Jesus voltou nessa data, de 1844. Só que Jesus voltou em espírito, na forma espiritual, e habitava o coração dos crentes. Certo? Então, esse foi o primeiro ramo do movimento de Miller. Saiu um grupo com essa compreensão. Só que esse grupo tinha outras características aqui, ó. Surgiram alguns problemas. Com o passar do tempo, essa visão espiritualizadora trouxe alguns problemas para esse ramo, para esse grupo de pessoas que seguiram essa corrente. Por exemplo, como a Bíblia fala no Evangelho que nós devemos ser como crianças, então eles pegaram esse texto e trouxeram para si. Bom, nós temos que ser como crianças, porque nós já estamos no reino. Jesus já voltou no nosso coração. Então, uma das coisas bizarras que aconteceram com esse movimento extremista é que, por exemplo, algumas pessoas deixaram de usar talheres como as crianças. Sim. Algumas pessoas chegaram até o ponto de passar a engatinhar como crianças. Então, percebe o nível de fanatismo que essas pessoas chegaram? Eles também passaram a compreender que, como Jesus já tinha voltado, eles agora teriam se tornado pessoas incorruptíveis. Pessoas que não pecavam mais. Certo? E dentro dessas características, olha só o que é que acontece, né? Algumas pessoas passaram a tomar esposas espirituais, e como a meditação diz, o resultado desses casamentos espirituais não foi nada espiritual. Certo? Então, esse foi o primeiro grupo, um grupo extremista, certo? Que considerou que a profecia de Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tudo isso está em volta, todo esse contexto está em volta desse versículo de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A compreensão de Miller e da maioria dos protestantes na época é que o santuário seria a terra e a purificação seria com fogo. Então, por isso, Jesus voltaria no final dos 2.300 dias proféticos. Depois dos 2.300 anos, que ao contar, segundo a profecia de Daniel, não tem como nós entrarmos em todos os detalhes, finalizaria ali em outubro de 1844. Tá bom? Então, mais uma vez, se você não está pegando todos os detalhes, recomendo que você peça um estudo bíblico básico para nós tratarmos desses assuntos detalhadamente. Tá bom? Segundo grupo, o grupo de Albany, ou também ficou conhecido esse grupo como os Adventistas da Porta Aberta. Esse grupo, o nome mais notável era Josué Himes, né? O senhor Himes, ele foi considerado como um dos grandes arautos do movimento millerita. Foi ele que levou Miller para as grandes igrejas, né? Então, Himes, ele era uma pessoa muito influente nas igrejas protestantes, certo? Ele foi quem apresentou Miller a vários pastores de várias congregações e inseriu Miller nessas congregações grandes, certo? E Miller pregou a volta de Jesus. Depois do desapontamento,
Aí, nessa divisão dos três grupos, Hines agora ele passa a ter uma ideia um pouco diferente do que Miller e outros adventistas tinham, certo? Perceba que aqui nós estamos falando de adventistas. Não existe adventista do sétimo dia nessa época. São pessoas adventistas, certo? Pessoas que pregaram a volta de Jesus. Então, como era que cria o grupo de Albany, representado por Hines? O tempo estava errado e o evento está certo. Ou seja, Jesus ele vai voltar, mas a data não era aquela. A profecia dos 2.300 anos não se cumpria em outubro de 1844, certo? Uma das características, por exemplo, desse grupo é a questão de marcação de datas. Eles passaram a marcar outras datas, certo? Inclusive, tentando levar o Miller junto com essa questão de marcar datas, só que agora ele se recusa a entrar nesse movimento, certo? Outra característica aqui, se a porta está aberta, ou seja, se Jesus não voltou, a porta pode estar aberta ainda. Então, a salvação ainda está disponível, certo? E Jesus voltaria em breve. Essas eram as características do grupo de Albany, ou adventistas da porta aberta. E o terceiro grupo, que era um pequeno grupo, um grupo minoritário, era os adventistas da porta fechada. Esses adventistas da porta fechada, eu coloquei aqui duas características. O tempo estava certo, então a profecia dos 2.300 anos realmente se cumpriu em outubro de 1844. Mas o evento estava errado, certo? Então eles passaram a crer dessa forma. E eles manifestaram firmes no estudo da Bíblia e na oração. Então, eles compreenderam que eles precisavam estudar mais a palavra de Deus. E para estudar mais a palavra de Deus, eles se dedicaram ainda mais à oração, pedir que Deus revelasse qual tinha sido o erro da interpretação bíblica e por que eles tinham passado por isso. Tá certo? Esse grupo minoritário, futuramente, posterior, certo? Se tornaria o que hoje nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia sai desse terceiro grupo do movimento millerita, tá certo? Então, nós não podemos compreender que, nós não podemos defender, entender que todo o movimento do advento se transformou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não. Muitas pessoas, na verdade, voltaram para suas congregações originárias, que tinham saído, certo? Outros abandonaram completamente e foram viver sua vida independente de religião, abandonaram o estudo da Bíblia, e outros se dividiram nesses três grupos, com essas características que eu mencionei, tá bom? Temos ainda aqui mais alguns conceitos históricos. Nova luz sobre o santuário. Da meditação, eu tirei essas informações da página 51 até a página 55, certo? Eu fiz ali uma leitura dessas páginas, dessas 5 páginas, e fiz aí um resumo, tá bom? Então, relacionado à purificação do santuário. A visão de Miller e de grande parte dos protestantes. Qual era a visão deles? A interpretação não era unânime. Aqui eu vou citar algumas coisas. No primeiro tópico, quando eu coloco aqui a visão de Miller e da grande parte dos protestantes, é o que eu já mencionei antes. A visão de Miller é que o santuário era a terra e a purificação era com fogo. Então, seria a volta de Jesus, a purificação relatada em Daniel 8,14, certo? Mas mesmo antes do período da volta de Jesus, marcado pelo movimento millerita, essa posição ela não era unânime. E aqui nós temos uma citação que foi tirada dessas páginas, né? O Josias Litt, né? Se alguém sabe a pronúncia, eu estou pronunciando errado, eu peço desculpas, tá bom? Então, o Josias Litt, por exemplo, ele escreveu em abril de 1844, portanto, antes do desapontamento, certo? Ele escreveu o que nós temos aqui relatado entre aspas. Não foi provado, aí tem um erro de digitação, né? O V fica pertinho aqui do C, eu digitei errado. Não foi provado que a purificação do santuário, a qual deve acontecer no fim dos 2.300 dias proféticos, da profecia de Daniel 8,14, né? Seja a vinda de Cristo e a purificação da terra. Então, haviam pessoas que estavam no movimento millerita, mas que não estavam completamente convencidas
de que o cumprimento ali da profecia, o cumprimento da purificação do santuário seria realmente a volta de Jesus, tá certo? Então, não era uma opinião unânime, era uma opinião majoritária. A maioria acreditava dessa forma. Outra coisa, vamos agora para a visão do milharal. Essa visão é bastante conhecida no meio adventista, né? É uma visão que ocorreu após o desapontamento. E aqui vamos fazer algumas considerações. Nós temos aqui duas personalidades, Owen Crozer e Iran Edson, ou Hiram Edson, né? Enfim. Esses dois homens, eles juntaram alguns crentes, né? Beleza. No advento. Oi, alguém Irmão, fala? isso, sou eu, Zilton, aqui das cabeceiras. Sim, Em 1844, houve o grande desapontamento, não foi isso? sim, Só que essa data foi a passagem de Cristo para o lugar santíssimo, não é isso? Do santuário que tem no céu, né? sim. Vamos chegar lá, tá dando spoiler. Mas a pergunta é, Diga como lá. acontecia a intercessão antes dessa data? Como o quê? Como acontecia a intercessão de Cristo antes dessa data? Vamos chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte, tá? Eu posso responder só depois? Pode ser. Pronto, vamos chegar. Se tiver alguma pergunta que vai ser respondida depois, aí a gente vai chegar lá, tá bom? Então, veja bem, esses dois camaradas aqui, o Crozer e o Edson, né? Eles, após o desapontamento, eles buscaram alguns irmãos para orar a Deus, estudar a palavra e pedir iluminação de Deus, para entender o que tinha acontecido, né? Como um movimento tão grande de pregação da palavra, tantas pessoas aderiram, não podia ser algo perdido, né? Deus não podia ter deixado eles estarem tão profundamente enganados. Alguma coisa deveria ter acontecido, certo? Então eles foram para um celeiro, oraram ali e depois eles saíram para visitar outros irmãos e tentar consolar os irmãos, tá certo? Nós por enquanto estamos aqui num contexto histórico, depois nós vamos entrar mais na parte teológica, tá certo? Que eu acho muito importante nós conhecermos a história da nossa igreja, conhecer a história da igreja adventista, certo? E aí, quando eles saíram desse celeiro, foram para outras propriedades para visitar outros irmãos, né, predominantemente ali fazendeiros. E quando eles estavam atravessando o milharal, o Iran Edson ele teve uma visão. Essa visão, a igreja adventista, ela não tem assim um posicionamento oficial se foi realmente uma visão profética ou se foi um insight, certo? É muito provável que Deus tenha ali iluminado a mente de Iran Edson e ele lembrou de alguns textos bíblicos que podiam explicar o que tinha acontecido, certo? Recomendar aos irmãos, se você não tem a meditação, certo? Tem um material que está disponível e é muito fácil, que é o vídeo, o filme, Como Tudo Começou, certo? Se você ainda não assistiu esse filme da história da igreja, é um filme oficial, produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, você tem que assistir, certo? É atividade de casa, você tem que assistir esse filme, porque é muito importante. Eu já assisti ele pelo menos umas 3 vezes, certo? E lá nesse filme passa exatamente o momento em que Iran Edson ele tem esse insight, né? Ele tem essa ideia, a luzinha da ideia acende, certo? E ali ele começa a falar dos textos de Hebreus relacionados ali ao ministério sacerdotal de Cristo, e aí vai chegar no ponto que o irmão Zilton aí falou um pouco, certo? Alguns conceitos históricos ainda, seguindo a respeito da nova luz sobre o santuário. As publicações de Crozer. Ele, depois desse momento, eles começaram a estudar a Bíblia, principalmente o livro de Hebreus, certo? E aí o que é que acontece? Ele começa a publicar vários artigos. Então, a Igreja Adventista, desde o seu princípio, ela tem esse movimento de publicação. E ele começa a publicar sobre o ministério de Cristo no santuário, como sumo sacerdote. E aí, nessa data de 7 de fevereiro de 1846, tem o artigo mais completo dele, que é intitulado A Lei de Moisés. Esse é o artigo mais completo dele.
a meditação fala um pouco sobre esse artigo e a meditação traz aqui alguns pontos relacionados a o resumo de todo o estudo que Crozer fez, certo? Não sei nem se pronunciar assim, né? Vou aportuguesar, certo, Crozer? Então, primeira coisa, existe um santuário literal no céu. Primeira conclusão, depois dos vários estudos, observe, nós estamos aqui no ano de 46, mais de um ano após o desapontamento, certo? E aí ele chegou à conclusão, existe um santuário literal no céu. Então, observe que não é coisa de adventista do sétimo dia. Antes da igreja adventista do sétimo dia ser fundada, alguém estudando a Bíblia chegou à conclusão que realmente existe no céu um santuário literal. E se você quiser conhecer, a gente pode mostrar isso facilmente no estudo básico. Então, mais uma vez, apelo àqueles que ainda não fizeram o estudo, que peçam o seu estudo aqui a qualquer adventista, tá bom? O santuário hebraico, o santuário lá dos hebreus, era uma representação do plano da salvação. Ou seja, Deus estabeleceu o santuário lá no Antigo Testamento para ensinar o plano da salvação para os seus filhos, ao seu povo, o antigo Israel, certo? Então, por isso que é de fundamental importância, por exemplo, nós considerarmos que toda a Bíblia é válida, né? Inclusive é um princípio bíblico, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, lá no Antigo Testamento, quando você estuda sobre o santuário, ali você está estudando o plano da salvação através de símbolos. Terceiro ponto, o ministério sacerdotal em duas partes, que é exatamente com isso eu vou explicar o que o irmão perguntou logo mais. Chegamos à conclusão que Jesus, ele tinha um ministério sacerdotal que foi dividido em duas partes, certo? Vamos para frente. A primeira etapa se refere ao perdão dos pecados. E a segunda parte ao apagamento dos pecados e purificação. Ok? Mais adiante, na parte teológica, eu vou falar um pouco mais sobre esses dois aspectos. Tá bom? E aí, irmão Zilton, se lá na frente você sentir que a sua pergunta não foi respondida, aí você me diz. Tá bom? Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, se refere à purificação do pecado. Seria com sangue e não com fogo. Então, a purificação do santuário, que fala em Daniel 8,14, eles chegaram à conclusão, certo? Que era a purificação do pecado. Os pecados seriam purificados. E a purificação que fala ali não era como a grande maioria dos protestantes compreendiam, a purificação com fogo e a volta de Jesus. Mas seria a purificação com o sacrifício expiatório de Cristo. O sangue de Jesus seria apresentado em favor do pecador. Outra conclusão desse artigo de fevereiro de 846. Haveria um intervalo de tempo entre a purificação e o advento. Certo? Então, iniciaria a purificação, passaria um tempo e depois seria a volta de Jesus. Então, ou seja, ele está defendendo aqui que em 1844 começou a purificação do santuário e depois de um tempo Jesus vai voltar. Então, existe um intervalo entre esses dois eventos. O início da purificação e depois o advento, a volta de Jesus. Outras interpretações. Havia uma outra corrente, né? Um outro grupo de pessoas que publicaram também, certo? Nós temos aí esse GW PV, sei lá como é que se pronuncia o nome desse camarada aí, PV. Em abril de 1845, ele ensinava que Cristo havia terminado a obra tipificada pela ministração diária antes do 10º dia do 7º mês e que naquela data entrara no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Então, o que é que acontece? Esse camarada, o grupo deles, eles passaram a apresentar, nós vamos entrar agora nos aspectos teológicos, eles passaram a defender que em uma data específica cumpriu-se a profecia e ali foi feita a purificação. Ou seja, eles acreditaram, vamos esclarecer a diferença entre os dois grupos.
eles acreditaram que a purificação do santuário foi um evento, aconteceu em uma data. Já esse outro grupo, o grupo de Crozer e Iran Edson, eles passaram a acreditar que em uma data começou um processo de purificação. Então, não era um evento, não era uma data específica que começava e terminava ali, como o primeiro grupo que eu estava aqui exemplificando, certo? Então, o grupo de Crozer e Iran Edson, eles acreditavam que era um processo de purificação e não um evento em si, tá certo? Então, essa é a diferença desses dois grupos que passaram a entender o ministério sacerdotal de Cristo. Agora, veja bem, para a gente falar do fechamento da Porta da Graça, eu destaco aqui, acho que são 4 ou 5 crenças, deixa eu ver aqui, colocar aqui, são 4. 4 crenças fundamentais da nossa teologia, certo? Então, para você, irmão adventista, nós temos 28 crenças fundamentais, certo? Nessas 28 crenças fundamentais, para nós entendermos o fechamento da Porta da Graça, ela está interrelacionada com a crença número 7, que é a natureza da humanidade. Isso você pode encontrar o resumo dessas crenças no site adventista, o site oficial da Igreja Adventista, adventistas.org.br, se eu não me engano. Lá tem as crenças fundamentais. Ou então você encontra detalhado nesse livro, Nisto Cremos, certo? Então, esse livro aqui, ele é fundamental para você que é adventista. Você tem que ter esse livro porque ele vai tratar das 28 crenças detalhadamente, certo? É importante você ter isso aqui, por quê? Porque nós somos acusados que a nossa teologia, o nosso sistema de crenças, é baseado nos livros da irmã White, certo? E aqui você consegue defender e apresentar os versículos para toda a teologia adventista, porque a nossa teologia é uma teologia bíblica, certo? Então, a gente consegue defender qualquer uma dessas sem usar nenhum livro de Ellen White, porque a nossa teologia não depende dela. Nós somos um grupo bíblico, certo? A segunda crença que eu destaco é a crença número 24, dentre as 28 que nós temos, o ministério de Cristo no santuário celestial. A crença 25, a segunda vinda de Cristo. E a crença número 26, morte e ressurreição, certo? Cada uma dessas crenças tem aí pelo menos umas 10 páginas, umas 10 folhas que daria aproximadamente por volta de 20 páginas. E tem muita coisa para ser investigado sobre cada uma dessas crenças, certo? Então, não tem como nós esgotarmos aqui todas as informações. Vamos entender agora por que é que o fechamento da Porta da Graça está vinculado com essas crenças, tá certo? Vou tentar aqui apresentar para vocês. Bom, como vocês lembram, no início eu falei que o grupo, dos 3 grupos do Advento, um dos grupos, o terceiro, o menor, que era conhecido como Adventistas da Porta Fechada, ele se tornaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se nós estamos aqui como Igreja Adventista do Sétimo Dia estudando o fechamento da Porta da Graça, é porque a porta está aberta. Não é verdade? Então, se nós vamos estudar sobre o fechamento da Porta da Graça, então é porque hoje ela está aberta. E se antes o nosso grupo, o grupo que se tornou a nossa igreja, cria que a porta estava fechada, então tem que ter um ponto de virada na história, certo? Então nós temos aí o título, a porta fechada foi aberta novamente, ok? Então mudança sobre a porta aberta. Aí lá na meditação, na página 108, vem falando um pouco sobre isso. Aqui eu vou trazer mais alguns dados históricos sobre a nossa igreja, tá bom? Então, veja bem. Miller e a porta fechada. Vamos colocar aqui os tópicos. Vamos falando alguns aqui, certo? Então, Guilherme Miller, o pioneiro do movimento do Advento, ele cria que a porta estava fechada, certo? O que foi que aconteceu depois do desapontamento? Essas pessoas, inclusive os pioneiros adventistas, até determinado momento, eles também criam que a porta estava fechada e, por isso, a pregação deles, eles pregavam para aqueles que aguardaram Jesus e que se decepcionaram. Ou seja, eles acreditavam que somente aqueles que participaram do movimento milerita
que ali em outubro aguardaram Jesus voltar e que foram, portanto, desapontados, essas pessoas tinham aceitado. Então, eles estavam além da porta que tinha sido fechada. Então, eles estavam pregando para essas pessoas, estavam buscando os irmãos adventistas que estavam desanimados, certo? Então, perceba a consequência de compreender a porta fechada, certo? Eles não estavam pregando para as outras pessoas, porque eles não tinham mais salvação. A porta estava fechada e eles não aceitaram no momento correto, certo? Aí vamos aqui, ó. A mudança da interpretação e uma tentação. Deixa eu beber aqui um pouco de água. Até aí tá tudo bem? O que eu expliquei, né? Tá dando para compreender? Minha esposa disse que eu estou falando muito rápido. Olha só. Então, a mudança da interpretação e uma tentação. Foi que aconteceu. Em determinado momento, e o outro ponto aí vem trazer a respeito disso, com o passar do tempo, já estamos aqui por volta de 1850, outras pessoas que não participaram do movimento milerita estavam aceitando a pregação da volta de Jesus. E agora? E agora a gente tem eles tiveram um problema, né? Porque essas pessoas, elas não poderiam ser aceitas, porque eles acreditavam que não tinha salvação para elas. Mas aí essas pessoas foram se aproximando, foram aceitando, foram vivendo as outras verdades bíblicas e se tornando verdadeiros cristãos piedosos. Pessoas que você olhava e eles apresentavam frutos de salvação. Então aí começou a acontecer um choque, certo? E aqui eu coloquei uma mudança na interpretação e uma tentação. Qual foi a tentação que aconteceu? O movimento adventista da porta fechada, que seria futuramente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles foram tentados a continuarem numa posição cômoda, algo que era conveniente para eles. Por que seria conveniente? Bom, a gente vai pregar somente para esses milhares de pessoas que aceitaram o movimento, a pregação do movimento milerita. Nós não vamos ter uma missão mundial para levar o evangelho para outros continentes. Então, seria melhor nós deixarmos como nós cremos, do jeito que está mesmo. Só que o que foi que aconteceu? Começou a gerar esse problema e o movimento adventista da porta fechada, a grande característica deles era o estudo da palavra de Deus. Então, eles nunca se deixaram levar pelas conveniências. E isso é muito importante para nós no tempo do fim. Muitas pessoas têm procurado, por exemplo, aqui eu tenho um apelo no meio da apresentação, né? Muitas pessoas têm procurado uma igreja que seja conveniente. Uma igreja que eu possa fazer o que eu quiser e não o que o Senhor quer. Então, só para finalizar aqui esse apelo, muitas pessoas querem o Jesus Salvador, mas não quer o Jesus Senhor. Será que esse é o seu caso? Devemos querer o Jesus Salvador, mas também aceitar o Jesus Senhor da nossa vida. E então fazer a vontade dele, não a nossa vontade, como o apóstolo Paulo disse, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser a realidade do cristão genuíno, tá bom? Então foi que aconteceu. O movimento adventista da porta fechada passou a estudar a palavra de Deus, certo? E aqui eu tenho uma citação dessa página 108. No fim de 1851, perceberam o erro cometido. O resultado foi a conclusão de que verdadeiramente a porta da graça se fecharia antes do advento, mas que tal evento ainda estava por ocorrer. Esse insight abriu as portas para que a mensagem fosse espalhada a todos. Um detalhe importante aqui, irmãos, eu não coloquei aqui o nome do irmão e eu acabei esquecendo o nome dele. Foi o que aconteceu. Em 1850, tem um irmão notável aí que queria se batizar e não pôde. Certo? E aí, eles evoluíram, né? Eles continuaram estudando a palavra de Deus, chegaram a essa conclusão, e aí esse irmão pôde se batizar e foi agregado no movimento adventista. E aí esse irmão, ele passou a ser depois, ele é um nome notável na história da Igreja Adventista, ele passou a ser um grande líder
da Igreja Adventista. Deixa eu ver se eu pego aqui, que eu marquei. José Waggoner, né? Waggoner, ele foi uma pessoa notável na história adventista e ele vai se envolver num grande problema que a igreja passou, que foi a crise relacionada à justificação pela fé. Depois, certo? Mas nós não vamos tratar desse assunto. Eu só queria citar o nome dele, Waggoner, né? Que ele foi impedido de ser batizado inicialmente por conta da compreensão da porta fechada. Mas depois ele foi aceito. E aí o que é que acontece? Depois dessa compreensão, perceba que apenas na conferência de 14 de agosto de 1874 é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já existia. Ela vota numa reunião da sua conferência geral, na cúpula da igreja administrativa, né? Enviar o primeiro missionário, que foi J.N. Andrews, para a Suíça. Essa informação você encontra lá no filme, tá certo? Então, coloquem aí, anote como tudo começou, assista esse filme. A organização da igreja se deu por volta de 1860. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia como instituição, ela passa a existir em 1860. Não foi em 1844. Então, em 1844 não existia Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá certo? Então, esse grupo, denominado até então Adventistas à Porta Fechada, se tornou em 1860 Adventistas do Sétimo Dia. E apenas em 74 é que eles enviam o primeiro missionário para outro continente, o continente europeu, lá para a Suíça. Tá certo? Depois dessa compreensão, eles passaram a pregar nas redondezas, nos outros estados, dentro dos Estados Unidos e assim por diante. Vamos agora aqui para a cronologia e algumas referências. Bom, aqui é onde vai chegar a parte mais importante, e talvez é aqui que eu vá responder o nosso irmão Zilton, tá? Nós temos que entender, irmãos, que a porta da graça ela pode se fechar hoje. Como seria o fechamento da porta da graça hoje? Com a nossa morte. Certo? Deixa eu colocar. Pronto, aqui são os textos que nós vamos usar como base. O que é que acontece, irmãos? Nós acreditamos que quando a pessoa morre, é colocado um ponto final na história da vida dessa pessoa. Nós não acreditamos que quando uma pessoa morre, existe uma entidade material que sai do corpo e vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, fica vagando, ou coisa desse tipo. Nós não acreditamos nisso e podemos apresentar os textos. Por isso, peça seu estudo bíblico. Tá certo? E aqui eu coloquei alguns textos que falam sobre essa realidade. Veja bem, Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, então também o espiritismo está fora disso, tá? Você não morre e volta, morre e volta, morre e volta, e evolui, evolui, evolui. A Bíblia não fala isso. E deixa eu abrir um parêntese, irmão. Se tem alguém aqui que tem uma tendência para o espiritismo. O espiritismo é algo totalmente fora do cristianismo. Tá certo? Então, o espiritismo é contra o cristianismo. Tem muitas igrejas que querem conciliar as duas coisas. Mas são duas realidades que não podem estar juntas. É água e óleo. Não se mistura. Tá bom? Infelizmente, a gente fica falando as coisas, irmãos, e aí a gente vai lembrando outras coisas e fica querendo falar tudo, né? Infelizmente, a maioria das igrejas pentecostais, protestantes, até mesmo o catolicismo, infelizmente, bebe um pouco da água do espiritismo. Então, quando nós aceitamos que quando alguém morre, ele é liberto do corpo, que o corpo é a prisão da alma, uma visão pagã, greco-romana, certo? Que foi introduzida no cristianismo. Então, essa compreensão, ela não é hebraica, certo? Essa é uma visão dos gregos e dos romanos. Então, a igreja romana, ela trouxe isso, ela introduziu essa questão, e as igrejas que saíram dela, que foram reformadas até determinado ponto, não se reformaram completamente, continuaram com essa mistura de crenças, tá certo? Então, vamos voltar aqui para os textos, para nós não nos estendermos muito, né? Mas já estamos indo para a reta final, tá? Então, voltando aqui para Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que é que acontece? Quando uma pessoa morre, nos relatos dos livros que estão no céu, relatando a sua história, é colocado um ponto final. E a sua história é guardada para ser julgada.
certo? Então, tudo que acontece depois, o que sua família faz por você depois, as orações, as rezas, os textos, os cultos, as missas, nada disso vai acrescentar nada após o ponto final. Então, a porta da graça para você foi fechada. Se você morreu salvo, beleza. Se você morreu perdido, não tem mais o que fazer. Então, a porta da graça está fechada para você. Tá certo? Então, hoje, a porta da graça está se fechando para milhares de pessoas no mundo. Certo? A porta da graça está se fechando para milhares de pessoas. Outro texto que vai falar sobre a questão da mortalidade, né? Da imortalidade. Nós cremos na imortalidade condicional. Nós seremos imortais porque Deus vai nos dar a imortalidade na eternidade, certo? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E o último texto, Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Tá certo? Então, as pessoas que morrem, elas não louvam a Deus. Elas estão no esquecimento. Jesus, ele ilustrou a morte como sendo um sono. Tá certo? Então, pense naquele sono bem pesado, que você está bastante cansado, e quando você acorda, você nem viu a noite passar. Então, a mesma coisa acontece com a morte. Você não vê nem sente nada. Então, a pessoa, quando morre, para ela vai amanhecer na volta de Jesus, né, na primeira ou segunda ressurreição. Para ela acabou de morrer, porque ela não tem ideia do tempo. Tá bom? É isso que a Bíblia ensina. Então, esse aí seria o contexto do fechamento da porta da graça hoje. Mas nós temos o fechamento escatológico, ou seja, o cumprimento da profecia em que realmente a porta da graça vai se fechar. E aí os vivos não terão mais como se salvar. Quem está salvo está, e quem estiver perdido também vai continuar perdido. Então, o fechamento da porta da graça escatológico, ou do tempo do fim. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Que, afinal de contas, tudo isso que eu falei foi para chegar aqui, tá? Então, vamos lá. O serviço no lugar santo é o serviço diário. Aqui eu destaco esse texto, Êxodo 29, versículo 38 e versículo 39. Isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano. Cada dia, continuamente, um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Deixa eu ver o que é que tem depois. Certo. Vamos lá. Serviço diário. Lá no santuário do Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham uma obrigação diária. Que obrigação era essa? Todos os dias, independente de feriado religioso, todos os dias, eles tinham que sacrificar 2 cordeiros. Segundo o que nós temos aqui. 2 cordeiros de 1 ano. Certo? Um pela manhã e outro à tarde. Todos os dias, 2 cordeiros morriam. Isso é chamado na Bíblia como o serviço diário. Certo? O sacerdote fazia isso diariamente. O que é que isso significa? Já que nós compreendemos que tudo o que acontecia no santuário era uma forma de Deus ensinar o plano da salvação para os seus filhos. Significa intercessão, significa perdão, reconciliação, restauração. Aí nós temos esses 2 textos aqui muito importantes. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ainda que seja uma Bíblia católica, está lá também. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. O que é que isso aqui significa? Significa que a salvação é apenas, exclusivamente, por Jesus. Então, vamos entender como era que a salvação era no Antigo Testamento antes de Jesus. Era por meio de Jesus? Era. Só que como era que as pessoas acreditavam em Jesus? Oferecendo o cordeiro que representava Jesus. Então, a salvação ela nunca foi pelas obras. Os adventistas do 7º dia não ensinam e não acreditam que a salvação é pelas obras. Nós somos acusados disso de forma desonesta, né?
Então, nós ensinamos, nos nossos materiais oficiais, ensina que nós cremos na salvação pela fé em Jesus. Então, no antigo Israel, as pessoas acreditavam que viria um Messias para morrer no seu lugar. Desde Adão e Eva, você pode encontrar, esse texto não está na transparência, mas você pode abrir aí Gênesis capítulo 3, no versículo 21, as coisas vêm vindo na mente da gente e a gente tem que falar, né? Gênesis 3, 21 diz assim, ó, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Logo após o pecado, Adão e Eva foram vestidos de peles. De onde vinham essas peles? Nós acreditamos que essas peles eram peles de cordeiros, resultante do primeiro sacrifício que Adão realizou. Então, foi dada a primeira profecia, Gênesis 3, versículo 15, que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ali aconteceu o primeiro sacrifício. Então, Adão pensava que ele iria morrer, porque Deus havia dito, olha, quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. Aí Satanás veio e disse, não, é certo que não morrereis. Aí nossos primeiros pais acreditaram na criatura e desacreditaram do Criador deles. Então, nisso eles pecaram, certo? Então, Deus tinha dito que eles deveriam morrer. E a palavra de Deus não volta atrás. Por isso, a lei de Deus não pode ser revogada. Porque se a lei de Deus pudesse ser revogada, Deus teria revogado para Jesus não precisar morrer. Mas como Deus, quando ele diz uma coisa, ele não volta atrás, certo? A palavra de Deus não volta atrás. Então, o sangue tinha que ser derramado para pagar o preço da transgressão. Só que como Deus nos ama, ele disse assim, olha, meus filhos, vocês não vão morrer. Eu vou morrer no seu lugar. Tá certo? Então, no Antigo Testamento, quando os israelitas, os filhos de Adão ali, a descendência de Adão e posteriormente os israelitas, né, a descendência de Abraão, sacrificavam os cordeiros, eles estavam, através de obras, manifestando a sua fé no Salvador que viria para morrer no seu lugar. Tá certo? Interessante, quando Deus diz ali que se comer vocês vão morrer, não é essa morte que nós estamos acostumados. Assim como também o texto que diz, eu acho que é Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Aquela morte não é a morte do dia a dia, é a morte eterna. A segunda morte que fala em Apocalipse. Tá certo? Então, o serviço diário prefigurava isso. Era a representação da intercessão de Jesus, o perdão oferecido por Jesus. Então, quando Jesus é morto ali no Calvário, que o sacerdote estava para sacrificar o cordeiro no pôr do sol, alguém está mexendo aí no slide, né? No pôr do sol, o cordeiro vai embora, o véu é rasgado de cima a baixo, você pode ler isso nos evangelhos, não separei essa menção, mas é do conhecimento comum. O véu é rasgado de cima a baixo, o cordeiro vai embora, há um pequeno terremoto, nuvens ali no Monte do Calvário, Jesus entrega seu espírito, a sua vida, certo? E então ele morre, tá? Então, a partir daquele momento, o sistema sacrificial ele foi abolido, certo? O sistema sacrificial. Por isso que nós dividimos as leis da Bíblia em leis cerimoniais e a lei moral, que são os 10 mandamentos. São coisas distintas. Então, a lei que está cravada na cruz são as leis cerimoniais que prefiguravam, que simbolizavam a salvação por meio de Jesus. Aí depois que Jesus morre, né? Depois que ele ressuscita, no terceiro dia, depois dos 40 dias, ele sobe ao céu e aí ele passa a ministrar no santuário celestial, certo? No lugar santo, perdoando os pecados, fazendo a reconciliação e sendo nosso intercessor, já esquecendo essa parte. Não existe outro intercessor, meu irmão. A Bíblia só diz que só existe um, Jesus. Então, por isso que nós não acreditamos, um dos motivos, né? Que nós não acreditamos na mediação ou na intercessão de outras pessoas, certo? Primeiro, se eles morreram, então eles estão dormindo no pó da terra, certo? Temos todo o respeito pelo ministério dessas pessoas consideradas santas, mas eles estão dormindo no pó da terra, provavelmente, não podemos dizer nem que sim, nem que não,
mas talvez até aguardando a volta de Jesus. Então, nós não podemos orar para essas pessoas, para elas serem o nosso mediador, o nosso intercessor, porque eles não derramaram sangue por nós. Tá certo? Aí a gente já entraria no assunto do ataque do chifre pequeno, né? Mas aí vamos fechar esse parênteses. Continuando aqui, ó. Agora vamos para o serviço no lugar santíssimo, certo? Felipe, você está falando aí lugar santo, lugar santíssimo. Explica aí um pouco, nunca ouvi essas palavras. O santuário do antigo Israel, que foi dado por Deus como modelo, o santuário do céu. Então, Deus ele deu uma visão a Moisés, e Moisés viu o santuário do céu. E ele fez uma cópia aqui na terra. O santuário ele era dividido no pátio, a parte externa, certo? Onde ficavam os pecadores, o povo. Aí tinha a barraca, porque antes era uma barraca, né? Ali no deserto, eles desmontavam e carregavam. A barraca era dividida essa grande barraca, que era uma grande barraca, era dividida em 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, todos os dias, quando o sacerdote oferecia os cordeiros, ele entrava no lugar santo e apresentava o sangue do cordeiro que tinha sido imolado. Mas uma vez por ano, numa festa chamada Dia da Expiação, acho que vai ter aqui, vai. O Dia da Expiação que você encontra em Levítico capítulo 16, todo o capítulo aí vai falar sobre o Dia da Expiação. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Então, existe um ministério diário dos sacerdotes, que todos os dias entravam no lugar santo, e existe um ministério do sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo, no dia da expiação. O que é que o dia da expiação representa? O dia da expiação era o dia do juízo no Antigo Testamento. Então, Israel encarava aquele dia como sendo o dia do juízo de Deus. Era o fim do ano litúrgico. Então, o sumo sacerdote ele ia para o lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, como se fosse um grande baú feito de ouro, certo? Com uma tampa de ouro que tinha os 2 querubins e que havia uma manifestação sobrenatural, uma luz ali que se manifestava, era a presença de Deus, que chama-se Shekinah, certo? Então, Moisés, isso acontecia lá no tabernáculo, na época de Moisés. Então, Moisés, quando ele entrava para conversar com Deus, ou o sumo sacerdote, Arão, seu irmão, o Shekinah ali, a luz, né, se manifestava. Era uma manifestação sobrenatural, tá certo? Então, uma vez por ano, no final do ano litúrgico, no ano das festas, para começar um novo ano, era como se fosse uma virada de ano, certo? Só que dentro do contexto espiritual. Então, o sumo sacerdote ia representar todo o povo, para que Deus julgasse o povo e desse o perdão ao povo, o perdão final, tá certo? E aí depois dessa festa, do dia da expiação, aí começava um novo ano litúrgico, serviço diário, apresentando os pecados e tudo mais, até chegar. Então, todos os anos, eles viam o plano da salvação se repetindo. Todo ano, o plano da salvação se repetia no serviço do santuário, tá certo? Então, o dia da expiação, ele prefigura o juízo de Deus. Aí vamos colocar aqui algumas coisas importantes. Quem oficiava o dia da expiação? O sumo sacerdote. Então, não eram os sacerdotes, era o sumo sacerdote. Certo? No tempo de Moisés, o sumo sacerdote era Arão e os sacerdotes eram os filhos de Arão. Certo? Assim como também os outros levitas, né? Tinham suas funções. Então, veja bem, ó. Um texto lá de Hebreus, Hebreus 8, verso 1 e 2, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, no santuário celeste, que não foi o homem que edificou, quem erigiu foi o Senhor, o verdadeiro tabernáculo, nós temos um sumo sacerdote superior, que não é da descendência de Arão, como vinha acontecendo, mas o próprio Senhor Jesus. Então, todos os sumos sacerdotes que existiram, eles representavam quem? Representavam Jesus, que é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o nosso juiz, como diz aqui nesse texto. Perceba.
nós vimos anteriormente que Jesus é o nosso advogado. Então, diariamente, ele estava ao nosso favor, nos defendendo. Só que no dia da expiação, ele nos julga, certo? Então, aqui nós temos, João capítulo 15, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus, ele é o advogado no sistema diário e ele é o juiz também no dia da expiação. Tá certo? Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque algumas pessoas, quando a gente fala de juízo, quando a gente fala de julgamento, as pessoas têm medo, certo? Só que essa compreensão, você tem que tirar essa compreensão da sua cabecinha, certo? Acho que, será que não ficou muito escuro? A salvação, a compreensão de salvação bíblica é de livramento. Então, Jesus, ele entra no Santo dos Santos para livrar os seus filhos, certo? Para, finalmente, confirmar, solidificar a salvação de seus filhos, certo? Então, a salvação, o juízo que Jesus está fazendo, o objetivo dele é salvar. O objetivo de Jesus, você tem que tirar a imagem de Zeus da sua cabeça. As pessoas têm a visão de Jesus ou de Deus, o Pai, como sendo Zeus, que está com um raio na mão e que quer castigar os filhos. Essa é uma visão pagã que a igreja cristã colocou na mente dos cristãos. Jesus, ele deu a sua vida por você. O interesse de Jesus é salvar você. Então, ele derramou o seu sangue por você. Ele oferece o seu sangue diariamente no serviço diário porque ele ama você. Tá certo? O que é que nós temos mais aqui? O fechamento escatológico ainda. As fases do juízo. Então, nós cremos que o juízo se divide em 3 fases. O juízo pré-advento, que começou com a profecia dos 2.300 dias, que são anos, né, literais. Daniel 8:14. Então, o juízo começou ali e está acontecendo. Jesus começou o juízo. Esse é o que nós chamamos de juízo pré-advento. É o juízo antes da volta de Jesus. O que é que Jesus está fazendo hoje? Ele está no lugar santíssimo, certo? Ele está separando os salvos dos perdidos. Ele está separando os salvos dos perdidos. Ele está separando as ovelhas dos cabritos. Lembra da passagem bíblica que Jesus diz que ele vai separar as ovelhas dos cabritos, certo? Então, Jesus está fazendo essa separação. Ele começou lá do passado, com os primeiros que morreram, lá da família de Adão e Eva. Começou com Abel, a primeira pessoa que morreu, certo? E aí ele vem passando por todas essas pessoas. Depois, tem o advento, Jesus voltará nas nuvens do céu, e aí a gente pode falar muitas coisas. Você tem que fazer o estudo bíblico, certo? Para ver todos esses detalhes. Você tem que ler eventos finais. Irmão adventista, essa recomendação é para os irmãos adventistas, tá bom? Os não adventistas, fazer o estudo e estudar pela Bíblia. Livros do Espírito e Profecia é para adventistas, tá? Então, vocês têm que ler eventos finais, porque tem muita coisa importante nesse livrinho, certo? Que é uma compilação de vários livros. Então, Jesus volta, recolhe os salvos e nós vamos para o céu passar o período de 1000 anos, que é descrito ali em Apocalipse. Aí já é outra lição do estudo básico. Depois dos 1000 anos, nós passamos ali os 1000 anos tirando todas as dúvidas, sabendo por que é que... Oxente, o irmão Felipe, ele apresentou a verdade, ele falou sobre a Bíblia e ele não está aqui no céu, não foi salvo. Por quê? Então, todas essas dúvidas, no período de 1000 anos, vai ser tirado. Então, depois dos 1000 anos, aí volta para a Terra, aí tem a segunda ressurreição, certo? E aí é o juízo executivo. É onde os ímpios serão condenados e Satanás e todos os seus anjos serão destruídos definitivamente. Aí a Terra será renovada e nós vamos viver eternamente aqui na Terra. Tá certo? Então, as 3 fases do juízo. Nós não vamos morar no céu, irmãos. Nós vamos passar umas férias de 1000 anos, tá bom? Tá bom para você? 1000 anos. Depois a gente volta aqui para a Terra. Estamos chegando ao final, tá, irmãos? Não sei se vocês já estão cansados. Quando acaba o juízo pré-advento? Será terminado em momento imperceptível. O que é que isso tem a ver?
Pronto, aqui nós chegamos no ápice da nossa mensagem. Um texto de Eventos Finais, página 142, nós temos o seguinte: quando se encerrar a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça terminará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Então, o que é que acontece? Nós não sabemos o momento em que a porta da graça será fechada. Por quê? O fechamento da porta da graça é quando Jesus termina o juízo. E como Jesus está no céu, nós não vamos ter nenhum sinal. Eita, nesse momento, às 20 horas e 53 minutos do dia 11 de maio de 2020, Jesus saiu do santuário e não tem mais intercessor. Não tem como nós sabermos isso, porque é um evento que acontece no céu. Então, quando Jesus terminar de julgar todas as pessoas, ele vai declarar: está feito. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E não tem mais o que fazer. Ele tira as vestes sacerdotais de sumo sacerdote e agora veste as vestes de vingança de Miguel. E aí ele vem buscar o seu povo para tirar daqui da terra e levar para o céu. Passar um milênio e tal e tal. Tá? O que temos mais aqui? Outra passagem. Quando as pessoas estão despreocupadas, distraídas nas diversões, absortas em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será a vinda do Senhor. Então, detalhe, essa figura do ladrão, o fechamento da porta da graça, a volta de Jesus, ela será como um ladrão para os que não estão estudando a palavra de Deus. Os que estudam a palavra de Deus e conhecem as profecias, é claro que nós não sabemos o dia e a hora para marcar, mas os eventos finais vão nos dizer a proximidade da volta de Jesus, a proximidade do fechamento da porta da graça. Tá certo? E para fechar e ficar claro, esse é o cronograma. Quais são os eventos do tempo do fim? Essa é a nossa última página, tá? Do nosso slide. Chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo, já foi mencionado, eu acho que foi no segundo capítulo, ou foi no terceiro desse estudo. Derramamento da chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo para a última pregação, o alto clamor. Certo? O que é que temos mais? A formação da imagem da besta. Que besta? A besta do mar. Quem forma essa imagem? A besta da terra. Certo? Apocalipse 13, se eu não me engano, fala sobre essas duas bestas. Decreto dominical. Certo? Decreto dominical. O que é isso? Bom, tem que ter outros estudos, tá? Não tem como explicar claramente, mas eu vou fazer algumas considerações. Aí, com o decreto dominical, vem o selamento de Deus e o selamento da besta. Certo? Esses eventos eles vão acontecendo ao mesmo tempo e eles serão rápidos. Após o fechamento, após o selamento, depois que todos estão selados, aí nós temos o fechamento da porta da graça. Tá certo? Aí depois do fechamento da porta da graça, aí vem o derramamento das 7 últimas pragas. E por fim, decreto de morte e a volta de Jesus. Tá certo? Então, aí aqui termina, pessoal. Aqui termina. Bom, eu tenho ainda algumas considerações para fazer, mas já vamos preparando aí as perguntas. Pessoal, o derramamento das pragas, ela acontece depois do fechamento da porta da graça. Só quem vai sofrer as últimas pragas são os ímpios. Então não faz o menor sentido, irmão, você acreditar na pregação de outras correntes aí, dizendo que já estamos sofrendo as pragas. O coronavírus não é uma praga das últimas pragas. Pode até ser considerado como sinal do final dos tempos. É um dos sinais que Jesus está voltando. Mas ainda não é as últimas pragas. Certo? Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Esse selamento. O anjo de Deus vai selar os filhos de Deus. Aqueles que não aceitarem o selo de Deus serão selados pela besta.
O sinal da besta, ou o selo da besta, ou a marca da besta, não é chip. Já falamos isso nos encontros anteriores. Não é chip, não é cartão de crédito, não é vacina, não é nada disso. Todo o contexto de Apocalipse está falando de adoração. Então, o que é o selo de Deus, o que é o selo da besta? É uma marca de adoração, certo? Efésios fala que nós somos selados, o irmão Anselmo apresentou isso no encontro passado, nós somos selados com o Espírito Santo. Aqueles que recebem o Espírito Santo são selados por Deus. E aqueles que verdadeiramente são selados com o Espírito Santo, eles são obedientes. No tempo do fim, a marca externa daqueles que são fiéis a Deus e que têm o Espírito Santo sob o domínio da sua vida, será não aceitar a obediência obrigatória da guarda do domingo. Eles vão aceitar o dia bíblico de guarda, que é o sábado. Então, por isso que os adventistas falam tanto de sábado, porque no final, isso vai ser decisivo. Por isso que você tem que se preparar antes, certo? E a formação da imagem da besta tem a ver com essa questão. É o protestantismo apostatado, que abandonou a fé, vai começar a pressionar o governo para votar as agendas deles. Então, o Estado e a igreja, eles vão se unir novamente. E sabe o que é que eu acho mais interessante? Essas correntes populistas, essa pressão, o cristianismo se envolvendo com os governos. Nós estamos vendo isso no Brasil e também nos Estados Unidos, que é a besta que sobe da terra, né? Os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Os protestantes, no geral, essas igrejas, através dos seus grandes representantes, os pastores que são políticos, que têm influência no governo, eles vão pressionar o governo para votar as agendas do cristianismo. Então, o Estado, irmãos, ele nunca deveria ser cristão. Porque quando o Estado se envolve com a igreja, sempre dá perseguição. E nós sempre fomos e sempre seremos minoria. Não espere que o Congresso brasileiro, por exemplo, vai votar o dia de guarda ou sábado. Isso não vai acontecer, porque nós somos minoria. E as minorias sempre são perseguidas. Então, isso vai acontecer para o futuro, tá bom? Então, eu acho que essas são as grandes considerações que eu queria fazer e eu gostaria primeiro de perguntar ao irmão Zilton se a pergunta foi respondida ou se precisa de mais algum esclarecimento. Eu vou tirar aqui o slide para eu passar a olhar vocês, tá? O irmão Zilton deu ok. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Ninguém tem perguntas? Bia, você encontrou alguma pergunta no meio do caminho? Bia ainda está conosco. A Aline é quem está dirigindo. Alguma pergunta no meio do caminho o pessoal fez? Exatamente. Estou vendo aqui uma pergunta. A Porta da Graça vai se fechar depois do decreto dominical. Porque o decreto dominical vai gerar o selamento de Deus e o selamento da besta. Então, quando as pessoas são seladas, então ali está definido. Elas foram seladas para a salvação, aceitaram o selo de Deus. Foram seladas para a perdição. Não aceitaram de Deus e, portanto, foram selados pela besta. Então, elas estão definindo. E quando todos são selados, Jesus diz, está feito. Então, ele sai do santuário, não tem mais advogado, certo? Não tem mais ninguém julgando, o juiz acabou, e Jesus volta, e enquanto ele volta, as pragas são derramadas, as 7 pragas. Essas coisas são resultado de gotas da taça da ira de Deus, que estão sendo respingadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representação do que ainda acontecerá. Eu acho que essa citação aqui é a citação na íntegra que a irmã pegou lá do Eventos Finais, a irmã Sheila. Então, ainda não são as pragas, tá, irmãos? O que temos mais? O sábado será a pedra de toque, exatamente. O sinal de distinção dos servos de Deus na terra, exatamente. Então, a observância do sábado... Interessa nós entendermos isso, irmãos, porque quando eu conheci a mensagem adventista, eu me batizei em 2007 e fiz o meu estudo em 2005.
Quando eu conheci a mensagem, eu fiz um estudo de profecias por conta própria na internet, porque eu não queria ser adventista, tá? Mas a palavra de Deus me convenceu, né? Eu tive que tomar essa decisão. Deixei o Espírito Santo conduzir a minha vida. Então, quando eu fiz esse estudo, eu pensava que se eu não aceitasse o sábado, naquele momento eu estava selado pela besta. Certo? Então, como eu não tinha um instrutor bíblico na época, eu fiz o estudo profético por conta própria, então eu entendi que eu estava sendo selado naquele momento. Por isso que eu tinha que aceitar a verdade e aceitar o sábado. Certo? Só que hoje eu compreendo, hoje eu entendo que, na verdade, muitas pessoas ainda, elas não são da igreja adventista, mas elas vão ser salvas. No final dos tempos, quando for imposto essa questão da observância do domingo, então muitas pessoas não vão aceitar. Porque claramente com a pregação no poder do Espírito, do alto clamor, da chuva serôdia, vai ficar claro, nítido. E é importante destacar, irmãos, eu quero contextualizar com essa nossa realidade de hoje. Por exemplo, hoje nós estamos confinados por conta da pandemia. Muitas pessoas pararam de trabalhar. Algumas pessoas pararam de trabalhar porque estão convictas que realmente é perigoso. E outras pessoas pararam de trabalhar porque foram forçadas. Existe um decreto, no nosso caso, um decreto estadual que proíbe e que tem questão de multa. Então, por isso, no tempo do fim, quando vier o decreto dominical, algumas pessoas vão ser seladas na testa. Elas vão estar convictas e vão aceitar a autoridade de Roma e das outras igrejas protestantes. Elas vão estar convictas que o domingo realmente é o dia santo. Só que tem outras pessoas que não vão aceitar. Mas, por uma questão de conveniência, porque o domingo vai ser o dia da família, porque o domingo vai ser o dia ecologicamente correto, para dar um descanso para a terra. Então, esse dia foi o dia escolhido pelas Nações Unidas, né? E aí eles vão estar conversando, não, então tá bom, a gente vai aceitar esse dia. E aí eles recebem a marca da besta na mão. Eles não estão convictos, mas por uma questão de conveniência, todo mundo vai, e aí eles aceitam. Tá certo? Por outro lado, o selo de Deus é colocado apenas na testa. Por quê? Porque só aceita o selo de Deus quem entende que o sábado é o verdadeiro dia de Deus e está convencido pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, Deus não leva ninguém à força, Ele não vai forçar. Ele não vai selar você na mão, Ele não vai forçar você. Você tem que compreender essa verdade bíblica. Tá certo? Mais perguntas? Tudo tranquilo? Se tá tranquilo, então dá joinha. Estou vendo aqui poucas pessoas. Deixa eu botar aqui para ver mais pessoas. Anselmo colocou um ok. Além também. Bom, pessoal. Regilane, minha colega do ensino médio, Regilane, viu? Nós estudamos junto lá no ensino médio. Um grande prazer. Bom, pessoal, então, vou finalizar aqui a gravação. Hugo Gabriel, meu primo, tá aqui. Que bom. Deixa eu finalizar.